Olá pessoal, tudo bem? Hoje meu objetivo é muito simples. Eu vou demonstrar para vocês que a filosofia é muito mais importante do que a política, usando um exemplo de assunto mais comentado do dia de hoje no cenário político e mostrando de que maneira que em filosofia ele é perfeitamente enquadrado, passível de ser enquadrado sob um conceito universal que pode ajudar a gente a entender várias coisas no campo da política desde que o mundo é mundo. Tenta me acompanhar. Hoje todo mundo ficou com as emoções fora de si, inclusive num programa que eu faço lá, o Segunda Opinião da Gazeta do Povo, será o assunto de hoje, que foi a história de o TSE praticamente proibir algumas pessoas aí ligadas ao mundo da política de veicularem uma notícia que explora a relação entre um partido na disputa e o crime organizado, tá? No caso do partido de que a gente está falando, é um partido sobre o qual há muitas publicações, notícias e discussões nos últimos 10 anos sobre os seus vínculos com o crime organizado. Inclusive o jornalista Silvio Navarro tem um livro excelente que explora justamente o vínculo entre PT, PCC e o assassinato de Celso Daniel. Isso é um livro, isso é uma obra, isso é bem documentado e eu tô aqui me perguntando o que é que o TSE e o Alexandre de Moraes vão fazer com esse livro, uma vez que a coisa ali é toda muito bem explicada e fica difícil acusar de fake news, porque não é nem um videozinho dando salto lógico, e sim um trabalho de jornalismo investigativo de primeira ordem, tanto que o livro tá esgotado. Tá, eu ganhei do próprio Silvio Navarro, que gentilmente me deu esse livro, porque você não encontra ele mais para comprar. E eu me pergunto, o que será que o Alexandre de Moraes vai fazer com este livro? Já que ele é a grande fonte, a melhor fonte, a mais bem organizada, quanto às relações muito possivelmente palpáveis entre PT, PCC e, inclusive, tendo como um dos componentes o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Tá, enfim, o que aconteceu hoje foi o seguinte: se a gente olhar a decisão do Moraes, eu separei um trechinho. O Alexandre de Moraes, o PT foi lá, mobilizou o TSE dizendo: ai, olha, estão nos vinculando ao crime organizado, que horror, isso vai acabar com a imagem do nosso candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e que é um santo que quer simplesmente reconstruir o Brasil. Ai, pare com esse horror, essa deslealdade que estão fazendo conosco, né? E aí o Moraes fez ali a sentençazinha dele e eu separei um trechinho para vocês. Nessa sentença ele diz coisas como: o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios, garantias constitucionalmente asseguradas, como a liberdade do voto e o exercício da cidadania. E olha que coisa engraçada. Basicamente ele está dizendo assim: olha, essas pessoas que vinculam o PT a crime organizado vão interferir no voto, ou seja, na decisão do eleitorado. Porque é o seguinte, o Lula tá vendendo o quê? Que ele é o cara que vem reconstruir um Brasil destruído. É isso que ele tá vendendo. Se é isso que ele faz? Claro que não. O Lula é o cara que mais destruiu o Brasil. Mas enfim, ele tá vendendo isso. A propaganda é essa, que ele vai reconstruir o Brasil. Tá? Essa é a propaganda. E aí, de repente, ressurgem aquelas especulações, aquelas análises, aquelas hipóteses ou mesmo aquelas provas, aquelas evidências que vinculam o PT do Lula ao crime organizado, mais especificamente PCC. E a partir deste momento a imagem do Lula que vem reconstruir o Brasil fica maculada, tá? Os indecisos que não acompanham política todo dia, evidentemente que não vão engolir o Lula que reconstrói o Brasil. Se ficar muito claro ao longo da campanha que de fato o Lula pode ter relação com crime organizado, é algo que macula a imagem de qualquer um. Agora o que é engraçado é que a gente não viu o TSE se incomodar com o fato de milhões de militantes esquerdistas Brasil afora falarem o dia inteiro que o outro concorrente na disputa, que é o Bolsonaro, tem relação com o miliciano. A gente vê isso no jornalismo, a gente vê isso em toda a imprensa, a gente vê isso na mão de qualquer militante.
se estabelecendo uma relação entre Bolsonaro e os milicianos, e a gente não vê o TSE se incomodar com isso. Você não vê o TSE falando, olha, isso pode, enfim, isso é um sensacionalismo, é uma insensata disseminação de conteúdo inverídico. A gente não vê o TSE fazendo isso, né? Isso que é muito engraçado. E a gente não vê isso acontecer, ou seja, é evidente aqui que basicamente o que está acontecendo é que o senhor Alexandre de Moraes, o TSE, ele está tomando uma decisão que proíbe o outro lado da disputa, os adversários do Lula, a explorarem fatos obscuros sobre o partido ao qual ele pertence. Um desses fatos sendo a relação com o crime organizado. Essa proibição da exploração de um elemento negativo quanto ao candidato, basicamente é dizer o seguinte, olha, vocês estão proibidos de afetarem a propaganda que eles construíram. Porque a gente sabe que é propaganda, o Lula sendo o homem bom e gentil e amável que vai reconstruir o Brasil. Afinal, se a gente está ferrado no Brasil, foi por causa dos vários anos de mais de uma década de administração petista. Foi isso que arrebentou o Brasil. Foi isso que tornou aqui a vida insustentável. E aí o Lula agora está se vendendo como quem vai reconstruir. Então ele só está preocupado com a propaganda. Faz 10 anos que todo mundo explora e fala claramente sobre os vínculos entre PT e crime organizado. Faz um tempão que isso está em discussão no Brasil. E várias pessoas já se manifestaram. Várias. Mas no momento é a propaganda que incomoda. E aí o que é que ele faz, o senhor do TSE aí? Ele simplesmente traz à tona, ele opera segundo uma máxima filosófica. Nessa semana, como eu estava falando para vocês, eu estava preparando a aula sobre o diálogo sofista, um dos diálogos mais importantes do Platão e um dos meus favoritos. E a máxima desse diálogo é a seguinte, o não ser se oculta no ser. Ai, que coisa abstrata. Vocês acham que é abstrato? O que é exatamente alguém, em nome do TSE, daquele que organiza as eleições, dizer que mencionar algo negativo sobre um partido viola o processo eleitoral? Esse algo negativo sobre um partido é verdade ou mentira? Ele está dizendo que é mentira, só que a gente sabe que é verdade. E ele está dizendo, espalhar esta mentira, e na verdade é uma verdade, está proibido porque é mentira. Ele está simplesmente escondendo o não ser no ser. Em nome do TSE, o Alexandre de Moraes está dizendo, quero ser justo. Logo, ninguém pode dizer que a propaganda petista é mentirosa, por mais que ela seja mentirosa. Então ele está dizendo assim, ser justo é proteger a mentira petista. Só que quando você protege uma mentira, você está sendo injusto. De modo que proteger uma mentira por razões políticas é simplesmente ser arbitrário. É ajudar um lado da disputa. Não é ser justo, é ser arbitrário. Mais uma vez, ele está dizendo que protege a verdade, quando na verdade ele protege a mentira petista que está embaixo da capa de propaganda que está sendo vendida para o eleitor. Olha que engraçado, sabe? A filosofia, ela simplesmente nos dá um alcance para compreender a realidade, que nos protege das indignações bobas, que deixam as pessoas de mão amarrada. Porque o brasileiro, em geral, por mais que ele despreza o conhecimento, ele fica assim, meio sem graça, ele acha que abrir um livro de Platão é uma coisa do outro mundo, e não é. Eu tô fazendo isso com um monte de alunos, cada semana a gente vai lendo um e não tem absolutamente nada demais. Simplesmente dá uma afiada na inteligência, né? Você tem que sair da sua zona de conforto de burrice. De fato isso acontece, mas não tem nada demais. As pessoas fazem isso porque elas querem entender melhor o que está acontecendo. Mas as pessoas têm tabu, né? Ai, imagina Platão, que tabu. Pois é, mas no diálogo sofista, a frase principal é o não ser se oculta sob o ser. Dou 2 exemplos práticos com base nesse caso. O que é você esconder o autoritarismo na caixinha
da justiça. Imaginem que o TSE representa uma caixa chamada justiça. Nós aqui somos justos, especialmente justos quanto às eleições, para que elas ocorram de maneira ilibada. Só que, na verdade, você está escondendo o que nessa caixinha do TSE? O arbítrio, a injustiça, o ter partido tomado, o ter uma posição. É a mentira que está ali dentro daquela fachada de justiça. É o falso que está ali dentro daquela fachada de verdade. É isso que quer dizer, na prática, por exemplo, nesse exemplo particular, que o não ser se esconde no ser. Olha só que engraçado, uma propaganda falsa, porque os petistas estão jurando de pé junto que o PT não tem nada a ver com crime organizado. E a gente sabe que isso é contestável, né? É isso que está escondido, essa falsidade de dizer não tem nada a ver PT e crime organizado, que está escondido na decisão do Moraes, que chama isso de disseminação de mentiras. Mas veja, na sentença ele diz, eu protejo a verdade. E no proteger a verdade ele está escondendo a mentira. É isso que quer dizer. Nesse caso particular, que o não ser se esconde no ser. Agora eu vou dar um exemplo melhor. E que com chave de ouro fecha esse entendimento que vocês podem ter sobre essa baixaria que aconteceu hoje. O Olavo de Carvalho, filósofo, alguém que entendia que primeiro você lê Platão e Aristóteles, depois você vê o que você vai fazer da vida, porque filosofia basicamente é Platão e Aristóteles, e ele felizmente sempre diz para os seus alunos, leiam Platão e Aristóteles, que é o que qualquer pessoa que realmente queira que as pessoas se aprimorem e sabe que a filosofia é um caminho perfeito para isso, é um caminho que realmente deixa as pessoas mais alertas, mais espertas, menos emocionadinhas e mais certeiras. O Olavo de Carvalho, que deixou um legado porque foi capaz de ler a realidade como poucos, justamente porque cultivava a filosofia, era um filósofo, né? Muito mais do que isso. Olha só o que ele falou no dia 3 de janeiro, assim, pouco antes de falecer. Ele deixou... Essa ideia ele repetiu inúmeras vezes ao longo da vida, mas ali tem uma formulação perfeita. Ele diz o seguinte: o respeito idolátrico às instituições. O que é respeito idolátrico às instituições? É você idolatrar, por exemplo, dizer, não, o TSE não erra. O TSE falou, tá falado, o TSE é incontestável. Aquele que critica o TSE é contra a democracia e quer nos destruir como sociedade. Isso é idolatria às instituições, tá? Isso é o respeito idolátrico às instituições. É você colocar uma instituição como algo imbuído de valor absoluto. Você coloca a instituição, você atribui à instituição um valor que você só poderia atribuir a Deus, ou seja, a valor absoluto. Você atribui a uma instituição humana. Então, assim, o TSE é inquestionável em si. É óbvio que não é, porque se ele é feito por seres humanos, e todo ser humano erra, é claro que tudo aquilo que é feito pelo ser humano é falível, né? Se é falível, é um absurdo você atribuir a ele um valor absoluto. Mas o que é respeito idolátrico? É quando você faz isso. Quando você venera instituições. Você não tem nas instituições um meio para ordenar a sociedade, meios esses, instrumentos esses que tem que estar o tempo todo sendo aperfeiçoados. Não. Você os coloca ali como divindades. O respeito idolátrico às instituições, imagine o sinalzinho de massa, aliado ao desrespeito pelos seres humanos, é a definição mesma da ditadura. Ou seja, o que é ditadura, para o Olavo de Carvalho, é atribuir valor absoluto a instituições e desrespeitar na prática seres humanos. Basicamente é dizer que as instituições, tudo que as instituições fazem é bom em si, desrespeitando os seres humanos. Isso define ditadura. E aí ele continua e é aqui que está a tacada de mestre. No Brasil, é o que chamam de democracia. O que é que chamam de democracia? Você ter idolatria pelas instituições, ao mesmo tempo que você desrespeita seres humanos, que foi o que foi feito hoje. Pessoas que estão simplesmente difundindo uma informação
que nós, sociedade brasileira, discutimos faz uns 10 anos, pelo menos, estão sendo condenadas a pagar 10 mil por dia se elas não apagarem ali as notinhas. Isso é... E qual é o desrespeito maior às pessoas, aos seres humanos? A gente não está em ano eleitoral? O correto não é dizer quais são as mazelas de cada um candidato que se apresenta para o eleitorado? Isso não seria o correto? Para as pessoas votarem com consciência? Saber em quem que elas estão votando? O que o TSE faz? Protege o esforço de propaganda de um lado, penalizando o outro. Ou seja, toma partido. O TSE é uma mentira. Porque ele não está protegendo a lisura do processo eleitoral. Ele está pendendo para um lado. Claramente pendendo para um lado. Tem melhor explicação. Tem melhor... E veja como que o Olavo de Carvalho faz essa formulação. Porque ele sabe que o não ser se esconde no ser. Como está lá no Sofista do Platão. Vou reler para vocês, me acompanhem. O respeito idolátrico às instituições, aliado ao desrespeito pelos seres humanos, é a definição mesma da ditadura. No Brasil é o que chamam de democracia. O que ele está dizendo é justamente que no Brasil, democracia, e ele usa entre aspas, né? É a fachada para encobrir a ditadura. Ou seja, o que a gente chama de democracia no Brasil é uma ditadura. Ou seja, o não ser, o que é uma ditadura, ao contrário de uma democracia, se esconde no ser, no nominho da democracia. Vocês estão entendendo por que a filosofia dá para nós um poder de análise superior a qualquer outra área do saber? Ela é a matriz de todas as áreas do saber. A gente tem um alcance com filosofia que a gente consegue alcançar e compreender todos os registros da realidade, e é por isso que eu dou aula sobre Platão, tá? Antes de vocês que venham aqui dizer que é porque eu gosto de ficar na Torre de Marfim, não, é porque eu consigo ter uma compreensão da realidade. E assim como os meus alunos conseguem também, muito maior do que alguém que tem vê algum tabu em abrir um clássico como o Sofista e entender a sabedoria profunda que tá ali. Sabedoria profunda que faz com que a gente abra o jornal, veja essa tacadinha do Alexandre de Moraes e fala, realmente, aqui de novo, o não ser se escondendo no ser. Esse é o mundo da sofística, esse é o mundo da política, esse é o mundo daqueles que têm um partido tomado e simplesmente estão interessados em disputa de poder e nada mais. E quando eles estão interessados em disputa de poder e nada mais, para que não fique feio com as pessoas que eles precisam usar para que votem neles, né? Eles usam esses nominhos bonitos, instituições, lisura do processo eleitoral, princípios, garantias constitucionalmente estabelecidas, etc. É tudo fachada para ocultar uma profunda injustiça. Você oculta a injustiça com a aparência da justiça, porque o não ser precisa se esconder no ser para passar batido pelos olhos dos incautos. Não seja uma pessoa incauta. Estude filosofia, tá? Eu queria lembrar vocês que essa semana se encerram as inscrições para o meu curso Ascensão da Inteligência, onde eu analiso em um ano todos os diálogos de Platão, pra gente ficar mais afiado, porque o legado da Grécia Antiga é a maior vacina contra todo tipo de baixaria e de barbárie que virou esse mundo em que a gente está inserido. Essa semana encerra, e você que é meu aluno, sábado a gente vai analisar o Sofista, e eu quero só dizer uma coisa para você. Não poderia ter semana melhor para a gente analisar o diálogo sofista do que essa, tá bom? Sábado a gente aprofunda melhor essa questão, e você que tem interesse em se inscrever no curso, link tá aqui na descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.